Nós vamos agora sim conversar com o Pedro Paulo Silveira, diretor de gestão de investimentos da Nova Futura Asset. Pedro Paulo, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom. Nós temos dois assuntos aqui para tratar com você, mas que estão interligados. Quero começar falando dessa mudança aí, dessa piora na visão da expectativa aí para as contas públicas, porque isso afeta de alguma forma. Nós vimos ontem, por exemplo, uma correção fortíssima dos ativos. No final está tudo interligado, né, Pedro Paulo? Mas assim, o que levou o mercado a fazer uma correção tão forte ontem? Olha, nós já tínhamos uma visão para o déficit público aqui na Nova Futura, projetando a relação dívida-PIB para cerca de 86% em 2026. E ela chegaria rapidamente a 94%, incluindo, vamos dizer assim, esses arranjos atuais em relação ao aumento de gastos. O que aconteceu para esse ano foi que o mercado ele considerou permanentes receitas que são extremamente transitórias, essas de fato transitórias. Nós tivemos esse ano coisa de 120 bilhões de reais de receitas que são não recorrentes, né? No superávit primário. Nesse superávit primário que você colocou, de 60 e poucos bilhões de reais, mais de 100 bilhões são de receitas que não vão se repetir no ano que vem. Foram super transitórias. No caso dos dividendos das estatais, que seriam pagos só no ano que vem e pagos em cima de uma receita também não recorrente das estatais, eles anteciparam para receber esse ano para poder gerar esse superávit primário. E várias outras receitas estavam nesse nível. Então, se você retirar desse superávit primário essas receitas que são não recorrentes, ele se transformaria num déficit já nesse ano. Por isso a preocupação do mercado em relação à trajetória do déficit para o ano que vem, para os anos posteriores, e por conta disso da relação dívida-PIB. Ou seja, esse déficit que apareceu esse ano foi um déficit realmente, vamos dizer assim, fugaz. Ele aparece, desaparece rapidamente. Superávit. Superávit, desculpa. Foi uma coisa que apareceu e desaparece rapidamente. E é simplesmente isso. Eu acho que o mercado fez um bom ajuste, dado que o governo que vai assumindo não tem sinalizado nenhum esforço para achar uma fonte e manter esse superávit primário nos próximos anos. Pepa, ontem as ações também foram prejudicadas, a Petrobras caiu bastante por causa dos rumores de mudança na lei de estatais, com uma possibilidade de Mercadante assumir a presidência da Petrobras, BNDES, especulações em relação a isso. Na dúvida, os investidores se desfizeram dos ativos, venderam os ativos, mas queria saber, você acha que pode haver de fato uma mudança na lei de estatais? Eu lembro de conversar com alguns especialistas que falaram em outras trocas de presidência da Petrobras anteriormente, quando o governo quer dar um jeitinho, inclusive tinha algumas questões ali, questionamentos sobre Caio Paes de Andrade para a Petrobras, e mesmo assim ele foi indicado, conseguiu ir para a presidência da Petrobras. Você acha que isso poderia acontecer de novo? Olha, eu acho que o novo governo vai se esforçar para isso. Afinal, o Aloysio Mercadante é um quadro muito caro para o Lula, né? Ele foi muito fiel, muito dedicado, então ele merece, segundo o Lula, recompensa para esse esforço todo. Agora, driblar, nesse caso, a legislação, eu acho mais difícil, Priscila. Eu estava conversando também ontem com alguns colegas e com alguns especialistas. No caso do Aloysio Mercadante, seria mais difícil driblar a lei das estatais para empossá-lo na Petrobras. Eu acho que o governo Lula, o futuro governo Lula, vai ter que achar um outro lugar para colocá-lo, colocar na Petrobras uma outra pessoa que não tivesse esse problema. Porque, especificamente para políticos, e não era o caso do Paes de Andrade, já fica mais difícil driblar a lei. Então, eu tenho, assim, eu acompanho esses colegas que estão apostando que não vai conseguir, o governo não vai conseguir empossar o Aloysio Mercadante. Acho que e o medo era esse, para poder empossá-lo, ter que mudar a lei. Mas também vai ficando claro que para mudar a lei é muito mais difícil, né? Agora,
não é simplesmente uma votação de uma PEC que pode mudá-la. Então, eu acho que vai ser difícil, vão ter que achar outra saída para empossar ao Mercadante alguma coisa no próximo governo. A apuração da nossa analista aqui, a Raquel Landim, mostra que nem o BNDES ele poderia assumir, inclusive também pela própria limitação da lei das estatais. Agora, Pedro, nós trouxemos agora há pouco o relatório da Ambima com a movimentação dos fundos. Há uma clara saída dos investimentos, dos investidores brasileiros, dos fundos de ações, né? A Bolsa perdendo tanto, praticamente zerada. Mesmo para os fundos de renda fixa, aqueles que têm mais um perfil ligados a títulos públicos também com perda, mas os investidores estrangeiros continuam entrando com tudo. Muito bem, obrigada. Queria te ouvir um pouco sobre essa percepção de risco tão diferente entre o estrangeiro e o brasileiro, essa sensibilidade, e se aqui essas especulações todas acabam gerando mais nervosismo mesmo. Olha, Thaís, nesse mês, aliás, eu acho que está falhando a conexão, agora voltou. Eles entraram com 3 bilhões de reais. Voltou, né? Eles entraram com 3 bilhões de reais. E o volume de saques de pessoas físicas, investidores institucionais, no caso os fundos de investimento, são muito grandes em bolsa. O que está acontecendo? Na minha visão, é que continua uma visão negativa para o mercado brasileiro por parte dos gestores brasileiros que administram os fundos de ações, os fundos multimercados, basicamente por conta da visão que tem em relação um segundinho só. Eu acho que agora vai estabilizar. Por conta da instabilidade da política fiscal esperada para o próximo governo. Então, enquanto o governo não sinalizar, o próximo governo não sinalizar uma solução, vamos dizer assim, incrível para a questão do déficit público, esse fluxo negativo para ativos brasileiros deve continuar por parte dos investidores locais. Os estrangeiros é um pouco diferente. Lá fora, eles têm optado por países emergentes. Eles têm visto que o prêmio de risco embutido nos países emergentes é melhor do que aquele que está para os países avançados. As bolsas de emergentes podem oferecer uma relação risco-retorno melhor e eles têm optado marginalmente por colocar alguma coisa nos países emergentes. Se você for observar, 3 bilhões de reais em investimento estrangeiro aqui no Brasil, não dá 1 bilhão de dólares hoje, é muito pouco para o volume que eles administram lá fora. Então, o que eu digo, o que eu penso, eu acho que o fluxo vai continuar negativo para a Bolsa brasileira, por conta dos locais, e os estrangeiros estão fazendo essa movimentação, que é pequenininha ainda, né? Apesar de parecer uma coisa grande para eles, o portfólio de estrangeiros ainda é pequeno, devem continuar com essa alocação ao longo das próximas semanas, basicamente porque, em termos de dólares, né? Olhando em dólares, a Bolsa aqui está muito atrativa. Então, eu acho que esse movimento continua marginalmente, a Bolsa deve sofrer um ajuste ainda, mas depois eu acho que os preços vão ficar um pouco mais equilibrados. O que aconteceu foi que até algumas semanas atrás o Brasil não tinha muito prêmio para o investidor local manter suas posições em ações. Acho que agora esse prêmio está sendo um pouco melhorado, a Bolsa vai caindo, os prêmios vão ficando melhores e deve se estabilizar em algumas semanas. Pois é, a nossa bolsa tem se segurado um pouco também com commodities, reabertura da China, mas quando as commodities caem, como a gente viu ontem também, a nossa bolsa não se segura de forma alguma, né? A gente conversou com o Pedro Paulo Silveira. Pepa, muito obrigada, diretor de gestão de investimentos da Nova Futura. Até uma próxima, uma ótima terça-feira para você. Obrigado para vocês, uma ótima terça-feira a todos.